Olá, estamos começando agora mais um programa Tirando da Estante, que é um programa produzido pela TV UEPB, a rede UEPB, em parceria com a editora da Universidade Estadual da Paraíba. O Tirando da Estante é um programa onde se fala sobre os autores do UEPB. E hoje nós teremos a honrosa presença da professora Aline dos Santos de Mamã, que vai falar sobre o livro Anatomia dos Ossos do Crânio. Eu não sei se a gente começa, professora, com Mamã ou se começa com o livro sobre o crânio, que é uma maneira diferente da senhora apresentar o crânio, né? Porque todo mundo fala sobre o crânio, muitos livros falando sobre o crânio, mas em Libras, professora. Bom dia, seja bem-vinda, professora. Olá, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite, e esse material, a ideia de elaborar esse material surgiu a partir da necessidade mesmo, né, quando ingressou uma estudante surda no curso de Ciências Biológicas e da Saúde, no Centro de Ciências Biológicas da Saúde, no curso de Ciências Biológicas da UEPB, e como o meu componente é um componente básico, né, do primeiro período, então eu fui das primeiras professoras a se deparar com esses obstáculos de receber um aluno surdo no curso. E aí, logo nas primeiras aulas, né, desde o início, sempre teve um intérprete, mas no momento de nomear as estruturas anatômicas que são estudadas nesse componente, então a gente foi detectando algumas dificuldades, porque quando a gente estuda anatomia humana, né, não tem como estudar a anatomia humana, as características de cada parte do corpo, sem nomeá-las. A nomeação é muito importante para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga memorizar, né, através do nome, memorizar as estruturas todas que constituem o corpo humano. E a nomenclatura anatômica é internacional desde o século XIX, porque, então, isso facilita a comunicação. Então, em cada estrutura do corpo tem o mesmo nome, independente do país. E aí cada país traduz para o seu idioma. Isso facilita a comunicação entre todos os profissionais de saúde e anatomistas do mundo. E também, uma característica dessa nomenclatura anatômica é que cada nome traga informações sobre a estrutura, seja da localização, seja da forma da estrutura, ou da função da estrutura. Mas isso é importante porque facilita a memorização também, né, na hora de nomear as estruturas. E nomear é importante para que a gente consiga se comunicar no momento que está estudando, no momento que está utilizando conhecimento de anatomia humana, aplicando, né, nas outras áreas. E aí a gente foi observar que não existia sinais em Libras para nomear a maior parte das estruturas. Eita, e aí, como fazer um estudante, né, sem uma linguagem ali apropriada para ele, realmente aprender de maneira igualitária em relação aos alunos ouvintes. Então, a gente percebeu que a gente precisava investigar, de fato, quais os nomes, quais os termos anatômicos, nomes de estruturas que já possuíam sinais em Libras, e criar os que não possuíam. Por sorte... A senhora, no caso, professora, a senhora criou vamos dizer que criou um novo vocabulário em Libras para as palavras? Libras, né, língua brasileira de sinais, mas a gente criou sinais para aquelas palavras que não têm sinais ainda. Porque tem a datilologia, né, que é quando não existe sinal, então, com a linguagem, com aquele alfabeto, né, do surdo, se escreve a palavra com as mãos. Mas isso daí é só no caso de não haver sinais em Libras. Então, ficaria muito trabalhoso para um estudante, porque escrever o nome de cada estrutura usando o alfabeto, né, dos surdos, também não diz muita coisa, né, não facilitaria o aprendizado, a memorização, o conhecimento. Se o aluno se comunica através da língua brasileira de sinais, então é fundamental que existam sinais para os termos anatômicos que o aluno estuda também. Então, o primeiro passo foi investigarmos quais estruturas anatômicas já tinham seus sinais.
Aí vimos que a maioria não tinha, só tem mesmo sinal aquelas estruturas bem básicas, tipo crânio, mandíbula, coluna, assim, etc., mas coisa bem básica. Então, para estudar anatomia em nível de graduação, não tinha sinais em libras suficientes, né, que suprissem a necessidade. Então, a gente viu uma grande diferença de condições de aprendizado entre alunos surdos e alunos ouvintes. Então, por isso que a gente resolveu criar os sinais para aquelas estruturas que não tinham sinais em libras para os seus nomes. Né? E aí a gente começou a se reunir, depois de pesquisar quais eram as estruturas que não tinham sinais, e formamos uma equipe, né, porque numa equipe, para a criação de sinais, é fundamental a presença de surdos. Tem muitos grupos aí criando sinais em libras, nenhum grupo criou sinais que a gente criou aí, nenhum grupo criou sinais para essas estruturas anatômicas em aprofundamento de nível de graduação. Mas no caso, mesmo isso partiu... Grupos... Desculpa, professora. No caso, essa necessidade de se criar a anatomia dos ossos do crânio em libras, colocar em libras, em sinal, partiu de um aluno, da necessidade de um aluno, que a senhora teve dificuldade, os professores tiveram dificuldade em explicar para ele, e aí imaginaram isso no coletivo, é assim? Exatamente, quando a gente viu aquela situação, que a gente nunca tinha passado por uma situação desse tipo, né? E aí, fomos procurar, temos recursos, temos material didático para receber esse aluno de maneira satisfatória? Vimos que não havia material, até nos Estados Unidos também, procuramos, né, com anatomistas de outros países, não encontramos, embora a língua de sinais, ela seja distinta em cada país. Mas procuramos, porque às vezes a gente poderia aproveitar, né, os sinais, mas nem assim encontramos. Então, a gente percebeu aquela limitação para ensinar um aluno surdo, especificamente em anatomia humana, mas com certeza os outros professores também, né, se sentiram com dificuldades, né, para poder transmitir alguns conhecimentos, mas a anatomia tem muito nome. Então, assim, eu como anatomista, eu considero que seja mais difícil ainda em relação aos outros componentes. Né? Tem muito osso, tem osso que só a gota serena, rapaz. E é humildinho, tamanho de nada. E nomear cada um deles, professora. Pensa no trabalho da gota serena. Pois é, então, assim, tinha um monitor, por sorte, tinha um monitor que dominava Libras, monitor meu de anatomia naquele semestre. Só que aí ele como não tinha os sinais em Libras para nomear aquelas estruturas, então falava, Robson, vai tentando, usando os sinais que existam, tentando dizer como é a forma desse osso, porque foi anatomia 1, né, que eram ossos e músculos. Vai falando como é a forma, tem um osso que lembra uma borboleta, que tem um corpo, asas maiores e menores, que é o nome mesmo, corpo, asa maior, asa menor. Então, você usa o sinal que existe para asa de borboleta, né? Fala que parece uma borboleta, mas alguns eram mais fáceis, outros eram mais difíceis, e ele tinha que usar a criatividade lá, tentando explicar para ela poder memorizar as estruturas, né? E para que servia cada osso daqueles, para que existia cada orifício no osso, né? Que a gente chama de forame, de ósteo. Então, foi muito difícil, né? Aí eu fiz uma prova totalmente diferente para ela, só de imagens, setas, e ela escrever mesmo o nome das estruturas. Então, não era uma prova tão direcionada para um estudante surdo que se comunica através de Libras. Por quê? Porque não havia um material didático apropriado, né? E aí a gente viu que podem vir outros alunos. E por que vem tão poucos alunos surdos para os cursos de Ciências Biológicas e da Saúde? Então, ficou claro o porquê, né? Não tem material didático apropriado, então fica uma condição desigual de aprendizagem entre eles e os estudantes ouvintes. Então, a gente pensou, vamos fazer o que está faltando, que é um material didático adequado para eles. É bom frisar que a Universidade Estadual da Paraíba vem formando excelentes profissionais, professores de Libras, né? Há cursos de Libras em praticamente todos os cursos de letras que há na Universidade Estadual da Paraíba. Nós vamos a um rápido intervalo e iniciaremos daqui a pouco o segundo bloco. Informar aos ouvintes, aos telespectadores, que
Esse livro da professora Aline, ele encontra-se à disposição, onde você pode baixar gratuitamente, através do site www.uepb.edu.br/ebooks. Você vai lá, você baixa gratuitamente e vai ter um manual de como você ensinar Libras, ou então a anatomia dos ossos do crânio em Libras. Daqui a pouco a gente volta, professora, trazendo o conteúdo específico do livro, tá bom? Tá bom. Um abraço. De volta com o segundo bloco do Tirando da Estante de hoje, e o livro é Anatomia dos Ossos do Crânio em Língua Brasileiras de Sinais. Tirando da Estante é um programa da EduEPB, em parceria com o DECOM, o CODECOM da UEPB, através da Rede UEPB, TV UEPB. Professora Aline é a nossa convidada de hoje, que também vai falar sobre os coautores, que é o Herbert Costa do Rego e a Thaís Fernanda Henriques Dantas da Fonseca, que auxiliaram a professora na construção desse livro, que é fantástico. A primeira pergunta, já tratando sobre o conteúdo, mas antes de exatamente o conteúdo que a senhora vai falar, professora, depois desse livro, a senhora já recebeu algum tipo de retorno, de conversa, de feedback de alunos que querem aprender com Libras, que precisam da Libras para estudar anatomia? A senhora já tem algum retorno com relação, apesar do livro ser lançado recentemente, mas a senhora acha que a movimentação tende a aumentar, professora? Eu acredito que ele já começou a ser útil para muitas pessoas, porque esse grupo que eu formei para a criação desses sinais, né, durante a elaboração desse material didático, eles têm contatos com a comunidade surda de Campina Grande, né, comunidade surda da Paraíba, em geral, e acabou que eu me uni a um projeto, né, a um programa, que é o Programa Solidares, que envolve universidades de vários países, e que o foco desse programa é a inclusão. E então já está sendo divulgado, inclusive, fora do Brasil também, através do grupo, né, que faz parte desse projeto Solidares. E também eu conheço uma professora da Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, e ela conhece uma professora de uma escola de surdos, e ela tem um projeto lá, ela construiu um museu de anatomia na universidade, e ela disse que tem um grupo de surdos que frequenta, que faz visitas no Museu de Anatomia, estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, e aí já passou para essa professora dos alunos surdos, né? A própria Thaís, que é coautora, ela é professora do EDAC, que é uma escola de surdos em Campina Grande, então já está chegando para os alunos surdos, e os surdos, especificamente, não entraram em contato comigo ainda, mas eu tenho recebido muitas mensagens, né, de pessoas interessadas, inclusive, em colaborar com o projeto. Um deles, inclusive, é um deficiente auditivo da UFCG, tem também uma professora da UFCG que tem um projeto, do Departamento de Odontologia, que tem um projeto relacionado a surdos, né, e aí já entrou em contato comigo, então, realmente, o pessoal está tendo acesso ao material, está tendo uma reação muito positiva. Eu espero que ele realmente seja muito útil. A ideia da professora Aline, ela não é uma ideia qualquer, é uma ideia que merece toda a atenção e merece um estudo imenso sobre aquilo que ela preparou. Mas ela foi tão minuciosa em seu trabalho que ela trouxe uma equipe muito vasta, muito competente para tratar sobre esse livro. Por exemplo, o Ricardo Bonel de Oliveira, que fez a revisão técnica de sinais em Libras, tem uma adaptação do livro para a língua inglesa, é isso, professora? Isso, para que ele possa ser utilizado facilmente fora do país também. Maravilhoso. Teve uma banca que avaliou a validação de sinais em Libras, quer dizer, não é uma coisa, não é um desejo qualquer, é um estudo, né, em cima disso. A Diele Marinho, a Joyce Gomes, o Tiago, o Clédson, a Maria do Socorro Cabral. Teve também, tem ilustrações o livro não é somente letras, tem ilustrações, porque Libras também tem muita ilustração.
E aí foi o João Bal, Fotografias dos ossos mesmo, reais. Isso. E aí a gente teve o pessoal da Codecom, né, onde fez a criação de artes e o videografismo. O Uma conteúdo do grande livro... colaboração que eu agradeço muito a Júlio César, Mahatma Gandhi, Hipólito, foram essenciais para a realização desse material. Essa junção de setores da APB é o que faz com que ela seja imensa. A Codecom, ela está praticamente em todos os setores da universidade. Né? E essa é a marca da UEPB, é todo mundo se entrelaçar para fazer o melhor e fazer o bem feito sempre. Professora, vamos falar sobre a questão dos ossos do neurocrânio. Como é que seria isso em Libras? A senhora sabe? Aí foram criados os sinais, né? Eu não domino Libras, né? Por isso que eu fiz questão de seguir esse preceito, né, da importância de surdos dentro do grupo de criação de sinais, né? Como eu estava falando, existem por aí alguns grupos que criam sinais em Libras, né? Nada relacionado ao que a gente criou, mas que às vezes são só ouvintes. Mas existe uma norma mesmo para Libras, é que precisa haver surdos no grupo para criar os sinais. Então, além da Thaís, que é a aluna e que é surda, né, e que, assim, é um estudante, tudo bem, e Herbert é intérprete, não é anatomista, né, mas então, por isso, eu tive a responsabilidade de, em cada sinal criado, em cada estrutura, eu pegava o osso mesmo, abria o Atlas, dava uma aula ali para deixar cada detalhe claro para eles, porque mesmo que ela tenha apagado o componente anteriormente, já não ia mais lembrar de detalhes, né? E aí, todos bem conscientes sobre aquela estrutura, sobre as características, né? Aí a gente começava a criação do sinal. Todos opinavam, e o professor Ricardo, surdo e especialista em Libras, né? Ele estava presente mesmo durante a criação, não só para avaliar depois, para assegurar que, além de o sinal criado, trouxesse informações sobre a estrutura, como prega a nomenclatura anatômica internacional, né, para facilitar a memorização, mas que esse sinal também estivesse bem enquadrado nas normas técnicas de Libras. Então, na hora da criação, Ricardo já estava ali atuando, né? E eu aprendi muitas coisas durante essa convivência e tenho aprendido, né? Porque estamos trabalhando juntos ainda para um outro módulo. Agora, dominar Libras, não. Agora, pode projetar aí o sinal, porque eu até posso fazer o sinal aqui. Só que eu posso mexer a mão um detalhezinho que fique irregular, então eu prefiro mostrar ali, que é a própria Thaís que fez o vídeo. E, assim, tem detalhes muito minuciosos, sabe? Que realmente o surdo, ele percebe, mas a gente não consegue perceber, se a gente não for muito especialista na área de Libras, né? Essa é a Thaís, não é isso? Foi uma modelo maravilhosa para os vídeos todos. Essa é a própria estudante. Muito bom. Professora, quanto tempo demorou para fazer esse livro, professora? Olha, foi muito tempo, porque eu precisei de muitas pessoas, né, para poder, se não fosse uma equipe grande como essa, não teria sido possível realizar um material de maneira plena, assim, né, com todos os detalhes que eu idealizava, né. Então, teve a questão da criação de sinal, que já leva muito tempo. A gente cria poucos sinais em cada reunião, porque realmente a gente foi muito criterioso na criação de cada sinal. Até porque depois a comunidade, né, surda, e os especialistas em Libras iriam julgar aqueles sinais, né. E teve, então, a pesquisa de quais sinais precisariam ser criados, de quais estruturas precisariam ter sinais criados, né. Teve a etapa da criação de sinais, que foi muito longa, a gente levou 2 anos criando esses sinais todos, porque são mais de 90 sinais. Aí depois ainda precisamos, e a gente filmava, né, para memorizar. Eu tenho as pastas todas no notebook. Aí depois de todos os sinais criados, vamos reunir essa banca, né, que a gente escolheu a dedo aí, de todos os componentes da banca, só uma não é surda, mas todos são especialistas em Libras, todos são professores de Libras, né? E Essa senhora, aí... né? Oi?
Menos a senhora, não é? Não, da banca examinadora. Sim, eu sou anatomista. Sim, Eu sou claro. anatomista, eu sou responsável por toda a parte de anatomia humana. Pois vamos fazer o seguinte, vamos para outro intervalo, Tá e bom. na volta a gente fala sobre a contribuição que o Anatomia dos Certo. Ossos do Crânio deixa para a sociedade intramuros, extramuros da UEPB. Tá bom. Lembrando aos telespectadores que esse livro você pode baixar perfeitamente, pode baixar gratuitamente através do site www.eduepb.edu.br/ebooks. Baixe, é fundamental para os seus estudos na área da anatomia. A gente volta daqui a pouco. E já de volta, a gente fica, quando vê o nome do livro, Anatomia dos Ossos do Crânio, né, a gente imagina que a gente vai dizer no programa osso a osso. Era até interessante se dissesse, se a gente tivesse também algum intérprete de Libras conosco, e a gente, no próximo programa, a gente vai ver se consegue. Mas, como é que surgiu a ideia, professora? A senhora teve a sua aluna, aí teve dificuldade, ela teve dificuldade, a senhora viu que ela havia dificuldade em captar tudo aquilo que a senhora dizia, e aí disse, eita, eu vou fazer um livro para ela, ou não, vou fazer para todo mundo. De repente o livro está pronto, passou quase 3 anos, é isso? Quase Foi. 3 anos, né? Foi. Se movimentando, e a ajuda fantástica de pessoas fantásticas, né? Todos os profissionais de altíssimo gabarito. E o livro está pronto. O livro ele sai inicialmente somente no formato digital. Não é isso? Isso, mas ele está todo diagramado para a versão impressa também. Só resta a gente ter verba para isso, né? Interesse de editora que possa imprimir, né? Mas ele está prontinho. No momento que surgir uma oportunidade, a gente já publica de forma impressa também. Ele está prontinho, é só levar para impressão. A versão, tem uma versão em inglês, não é isso? Sim, ele levou tantos anos justamente por isso, porque eu precisei fotografar, precisei de um fotógrafo profissional, né? Teve todo um trabalho nas imagens. Quando eu vi que o nosso laboratório ele não podia suprir todas as imagens, né, de maneira realmente que o material ficasse satisfatório da maneira como eu idealizava, então eu consegui, através de um contato na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, da USP de Ribeirão Preto, né, a possibilidade de esse professor, José Antônio Tomazini, com a equipe de documentação científica de lá, fotografar os ossos que eu listei, olha, eu estou precisando disso. Aí ele foi, providenciou, mandou para mim, alta definição, aí teve o tempo de escrever os textos todos, entrar em contato com a Alexa, passa aí tudo para inglês, e aí a gente fez essa parte juntas também, e então foram muitos colaboradores, e aí depois a diagramação, edição dos vídeos, né, na Codecom, diagramação, e aí a gente vai reformulando algumas coisas, então realmente foi bem trabalhoso, né? Ele chega muito diferente, né, desde a primeira vez, né? Primeiro que a senhora imagina o livro que vai escrever, até o final chega muito diferente. E a contribuição, professora, o que é que a senhora acha que esse livro vai contribuir na sua opinião, como a autora do livro, como cientista que a senhora é? Como é que a senhora vê o livro depois de pronto em outros lugares? Então, como você colocou, né, a ideia surgiu com aquela aluna, mas a motivação, né, principal foi no coletivo, foi pensando no coletivo, né? Se aquela aluna, não só ela teve dificuldade de memorizar as estruturas, de absorver o conteúdo, eu, como professora, tive dificuldade de transmitir também, né? Porque se não tinha um material didático adequado para colaborar com o aprendizado da aluna, então o ensino fica limitado. Então, foi pensando no coletivo, o que a gente espera? Que se tem pouco aluno surdo ingressando em cursos de ciências biológicas e da saúde, algum motivo tem desencorajado. E, sem dúvidas, esse motivo de falta de material didático, falta de sinais em libras,
para poderem estudar de verdade, de maneira igualitária, com condições igualitárias, né, entre alunos surdos e ouvintes, com certeza isso pesa, né? Então, eu pensei, no momento que os surdos, no ensino fundamental e médio, começarem a descobrir que tem material didático para eles, aguardando eles na universidade, eles vão se encorajar a entrar com mais frequência. Também aqueles que ingressam, se eles se deparam com muitos obstáculos, acaba que o índice de evasão é maior. Então, com esses materiais didáticos, o ensino vai melhorar para eles, e eles vão ficar mais motivados, né? Vai melhorar a autoestima, isso espera-se que reduza o índice de evasão desses alunos, e assim eles vão poder se formar, né? E vão poder ocupar cada vez mais, ao longo das gerações, postos de trabalho mais valorizados. Então, essa é a intenção. Esse é só o primeiro passo, né? Porque a gente tem que continuar produzindo para poder contemplar todos os sistemas orgânicos estudados em anatomia humana. Como começa pela cabeça, né? A cabeça está pronta, né, professor? Isso, até nos livros a gente observa os capítulos, né? Por exemplo, sistema esquelético, começa com esse sistema, depois vai para os outros. Sistema esquelético, começa estudando pelo crânio, depois vai seguindo. Então, a gente já está concluindo coluna vertebral e caixa torácica, e ainda esse ano a gente inicia a criação de sinais, né? Não a publicação do membro superior. Professora, e o aluno que quer fazer o curso de ciências, para quem quer estudar anatomia, o seminarista ainda, o secundarista ainda, né? Também serve para ele, para escolas de segundo grau, para alunos que estão querendo pleitar vestibular para a área de medicina, por exemplo. Também o livro serve? É possível um material, né, que é voltado... Diga. Desculpa, professor. A linguagem também serve a eles? A pergunta seria essa. Sim, os textos eu escrevi de forma bem objetiva. Então, não tem nada, assim, que limite, né, a compreensão dos estudantes de ensino fundamental e médio. Mas só o fato de ver a imagem ali, né, porque no ensino fundamental e médio, eles não precisam estudar todas as páginas, ter acesso ali, explorar todas as páginas, né, porque como você observou, no material são só 22 ossos do crânio, mas são mais de 90 acidentes anatômicos no material, é porque cada osso, frontal, temporal, parietal, né, o estudante do ensino fundamental e médio já se motiva só estudando, nomeando os ossos. Ele não precisa entrar nessa parte de acidentes anatômicos para saber que aquele vaso ou aquele nervo passa por ali, por isso que existe, ou que aquele osso se articula com aquele, a classificação dessa articulação tem o nome tal, não precisa entrar nisso. Mas existem alguns anos, tanto no ensino fundamental e médio, em que na disciplina de biologia, né, de ciência, se estuda o corpo humano. Então, esse material pode ser útil, utilizando, assim, dentro das possibilidades, né, dos limites ali, do aluno do ensino fundamental e do aluno de ensino médio. Mas o principal não é ele já estudar esse material, é ele ver que o material existe e se motivar para ingressar na universidade. Ter conhecimento da causa, que Exatamente. O material existe, realmente. Professora Aline de Mamã. Isso, Mamã. Vê esse Mamã, professora. A origem é italiana, assim, os meus antepassados vieram da Itália, né, mas a palavra é bem francesa, né, inclusive teve uma vez que eu fazia um check-in e era lá na França, aí o próprio funcionário do aeroporto, na hora do check-in, olhou e falou, isso na França, ele fez bullying com o meu sobrenome, ele falou, Aline de Mamã. Eu não lembro mais como foi a pronúncia dele, mas ele falou dando uma risadinha, assim, porque mamãe é mamãe, né? Sim. Mas vieram da Itália. Vieram da Itália. Muito obrigado pela participação da senhora, parabéns pelo excelente trabalho. O professor Sidoval tinha falado muito sobre esse trabalho, por isso que a gente correu logo para a gente fazer logo essa entrevista com a senhora. Anatomia dos Ossos do Crânio é um livro da professora Aline dos Santos de Mamã, com autores, com a equipe fantástica que está rodeando esse projeto. É um projeto não só da UEPB, é um projeto extramuros, é um projeto onde está, inclusive, na língua inglesa, e eu tenho quase certeza que, em breve, nós teremos esse livro também em inglês, posto no nosso site do UEPB.
Para aqueles que querem o livro, isso é muito interessante, baixa o livro. Você pode baixar gratuitamente. É do É EPB. gratuito. Isso, gratuito. É do epb.uepb.edu.br/ebooks. Repito, é gratuito. Tá? É um livro fantástico. Parabéns, professora. Muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Foi um prazer. Um abraço grande ao pessoal da TV UEPB. E a gente volta em uma próxima oportunidade. Opa, tá gravando ainda, né?